tem 4 passos que eu vou passar para vocês. Vocês vão ganhar não só resultado na ação, mas vão ganhar tempo na ação. E tempo é dinheiro, sim. Vocês vão ganhar também a praticidade de resultados. Com grande fluxo, porque você tem uma assertividade maior. Ora, se você trabalha com 2 pesos pesados, que é a assertividade e tempo, você ganha muito mais resultado na sua ação. Gente, não esqueça nunca. Uma ação de execução bem sucedida. Você tem que conseguir, em menor prazo, atingir o patrimônio. Não adianta você atingir o patrimônio devedor deixando sua ação arquivada 10, 30. Não adianta você atingir o patrimônio devedor se você trabalha com ação de execução sem entender que aquele devedor te traga o resultado preciso. Sem aquilo se tornar um gatilho fundamental em outras negociações que podem ser extrajudiciais. O trabalho de um executivo bem sucedido tem uma observação do advogado que é detalhada em cada fase do processo. Tem que sacar muito de execução, sim. Tem que ser foda nesse conteúdo. Isso não é adivinhar, é estudar. É claro que os 4 pontos que eu vou te trazer aqui são 4 pontos práticos. Mas não pode parar de estudar. Trazer novidades para dentro desta execução. Avaliar entendimentos da sua área, da sua região. Compreender os processos judiciais que estão sendo admitidos dentro da esfera que você está trabalhando. Seja elas no juizado, seja na vara civil, você tem que aprender a fazer pesquisa. Melhorar o quadro dos seus pedidos e ousar. Sejam ousados. Ah, na minha região não aceita esse pedido. Tente. Fundamente o seu pedido. Mude entendimentos. Traga entendimentos de outras regiões para a sua região. A inclusão do genitor não foi admitida primeiramente em Goiás. Ela foi admitida primeiramente no estado de São Paulo. E foi um entendimento novo que eu arrisquei aqui em Goiás. Então não adianta você achar que a execução é só o que o CPC te traz. É só uma orientação de 4 pontos. Não, é um estudo intenso também das modalidades de pedidos, que às vezes eu vejo até na própria Justiça do Trabalho e que eu trago para o campo do processo civil. Eu trago o campo de execuções de contratos. E você pode fazer essa análise, porque todas elas se tratam de constrição de patrimônio do devedor. Você pode fazer comparações fundamentais e trazer para o juiz. Vamos ver se isso muda. Não, na minha área não admite penhora salarial. Ora, penhora salarial já está fundamentada até pelo STJ. Por que não vai admitir na sua área? Fundamento e faça o seu pedido. Então, o trabalho do advogado, quer execuções bem-sucedidas, é não ter medo de se arriscar, de ser ousado nos pedidos, de estudar novas formas de constrição de patrimônio. Então, fique atento nesse perfil seu, para não ficar inerte no processo, porque inércia não mantém processo. O juiz arquivo fala pela inércia do executado, da parte que executa a ação, eu arquivo a ação. Porque a obrigação é sua de propor a ação. A parte que propõe a ação de execução, o exequente, é ele o responsável pela andamentação, pela entrega de resultados para o juiz dos bens que você deseja penhorar, das formas de constrição que você precisa alcançar. É você que avalia e vai entregar para o juiz. O judiciário vai avaliar sua decisão dos seus caminhos de constrição.
E ali você começa na penhora online, vai seguindo os outros pedidos, até chegar em pedidos mais tensos, como penhora salarial, inclusão do genitor, que já tem que ter excluído todos os outros pedidos do Sisbajude, Infoajude, Renajude. Mas aí você já caminhou com a obrigação básica que o CPC te trouxe. Mas e a obrigação básica sua, investigativa, de avaliação? Então, quando eu falo para vocês de uma ação de execução sucedida, eu estou falando do primeiro ponto. A falta de análise dos documentos que você vai propor a ação. Esse é o item 1, que mais deve preocupar o advogado. Você sabe por quê? A falta de análise dos documentos, dos títulos, ou dos documentos propostos, que vão fazer parte do bojo da sua ação de execução, ela é a fiel cópia da capacidade investigativa do advogado. Se você entra com a ação de execução e você não apresenta os documentos básicos, você fica emendando a sua inicial, você está perdendo no primeiro item que eu te falei de uma execução de sucesso. Tempo. Quem quer perder tempo, gente? Quem quer perder tempo? Por que eu quero alcançar a constituição de patrimônio para atingir dinheiro e eu quero perder tempo nisso? Não, analisa seus documentos. E ali nós vamos ter, os documentos iniciais da ação, ou seja, o primeiro dele é o título. O título tá bom? Tem prescrição? Tem assinaturas das partes das testemunhas? Está descrito o valor do débito? As mensalidades estão devidas? Estão com o mesmo valor que a instituição te passou no relatório de débitos? Você atualizou como a própria lei manda este débito? Trouxe para a ação de execução esse contrato, essa petição com esse descritivo do débito atualizado conforme a lei pede, com juros de 1%, multa de 2%, correção monetária? Se tiver no juizado, sem honorários, mas se tiver na justiça comum, com os honorários sucumbenciais? Você fez uma avaliação detalhada do endereço do executado? O exequente conhece todos os dados cadastrais que você precisa para qualificar as partes numa petição inicial? Se ele não te trouxe, quem é que vai ajudar a você complementar esses dados cadastrais que vão fazer parte da qualificação do exequente e do executado na ação, gente? Quem? É um programa de busca de dados? Você vai partir para as redes sociais, vai fazer uma busca na Receita Federal para complementar esses dados? Porque não adianta você peticionar com as coisas pela metade. Não, mas eu preciso trazer resultado. Pois é, mas o título está prescrito. Pois é, mas o contrato de prestação de serviço escolar está sem assinatura de testemunha. Daí ele já perde a qualidade de justo título para ser executado. Ele tem que ser líquido, certo, exequível, conforme inclusive as formalidades da lei, e a assinatura das testemunhas é que dá a ele a capacidade exequível que a gente propõe na ação. Então, é uma obrigatoriedade boba, mas é uma formalidade necessária que a própria lei determina. Então, o advogado tem que estudar, sim. Conhecer de prazos prescricionais, sim. Avaliar aquilo que é o mais simples numa petição, que é a qualificação das partes de forma assertiva. Um CPF vai fazer com que a sua ação não dê continuidade nela. Ou se passar batido, a hora que for fazer uma penhora online, o CPF do cara está errado. Quer dizer, você não vai ter assertividade no primeiro pedido da ação, que é a penhora online. Porque você não vai mandar penhorar
dinheiro no CPF errado. Não vai dar certo. Antes disso acontecer, a própria escrivaninha percebe e vai mandar você consertar o CPF. Você perdeu quanto tempo nesse processo? A falta de análise do título, dos documentos constitutivos de uma ação, são as falhas mais grandiosas no contexto prático do advogado para ele ter uma execução bem sucedida. E aqui eu conto tudo, gente. Os documentos constitutivos que perfazem o título, o prazo prescricional, um bom cadastro para qualificação das partes, bem como os documentos constitutivos da instituição de ensino. E os documentos constitutivos da instituição de ensino, eles embasam a qualidade, a qualificação da instituição para pleitear no juizado especial. Ela só pode pleitear, ela só pode vir fazer parte de um processo ajuizado no juizado especial se ela estiver cadastrada no Simples, for uma empresa de pequeno porte. E aí você tem que juntar a certidão da JUSEG, você tem que qualificar, comprovar qual é a forma que a empresa está registrada, se é pequeno porte, qual é o quadro tributário dela cadastrada no Simples. Aí, só a certidão da JUSEG atualizada é que vai constituir o comprovante dessa condição da empresa, bem como o contrato social, a última alteração, procuração e endereço, como se fosse uma pessoa física. Só que ela não tem CPF, ela é uma pessoa jurídica, aí a qualificação dela é mais detalhada. O advogado da bobeira não junta a certidão da JUSEG atualizada, vai dar tudo errado lá na frente. E aí você fica super frustrado, entra com 10 ações, 8 deu tudo errado. No primeiro despacho, o juiz já manda arquivar sua ação. Tem falhas, né? Tá com inépcia da sua inicial. Manda fazer emenda. Você vai emendar a inicial, pelo amor de Deus. Isso aí é certificado de bobeira do advogado gigante. Certificado de falta de capacidade de promover uma execução. E o juiz percebe. E os juízes, gente, hoje eles estão sendo avaliados pelo CNJ o tempo inteiro. Quantos processos ele despacha, quantos resultados positivos na ação, quantos processos eles arquivam. Então, eles também estão sendo avaliados. Eles não querem processo, problema na mão deles. E tá certo, é assim que vai melhorando a qualidade da justiça, do andamento do processo. ProJude de hoje é muito rápido nos juizados. Quando você faz tudo certo, as suas ações de execução tendem a ser bem-sucedidas, sim. E escolas tendem a ter famílias que estão com empregabilidade. Podem até estar com dificuldade de pagamento ou não ter interesse no pagamento. Mas quando você propõe ação, esse resultado vai vir para você. Ok? Então, nós temos aqui o primeiro item que te traz problema gigante, que te atrasa, que te atrapalha ter ações de execução bem sucedidas, que é a falta de análise dos documentos para a propositura da ação. E quando eu falo análise, eu estou falando desde a petição inicial, com os documentos constitutivos, bem como o título e a qualidade desse título, a prescrição do título, a qualidade da assinatura das partes, como a própria lei manda, ok? A outra parte que eu falo para vocês, que é importantíssimo a gente narrar aqui, é não verificar qual o local da sua ação. Isso é importante mesmo. Olha, se eu tenho uma ação de execução de uma empresa, de uma escola, que está cadastrada no Simples, que é de pequeno porte, e ela está enquadrada
tributariamente, então, da forma correta, e eu já possa ajuizar essa ação no juizado, então eu já vou avaliar a minha ação para o destino do protocolo dela, destino juizado. Agora eu tenho uma empresa, uma escola, em que ela não é uma empresa de pequeno porte, é uma escola de médio porte, é uma escola em que ela vai ter também aí um regime tributário de especial por ser uma escola religiosa. Ela não vai se enquadrar dentro do juizado. Destino protocolo dessa ação, juizado. Eu tenho uma ação em que o título já está prescrito. E eu optei para dentro dessa ação aqui, uma ação monitória. Destino dessa ação, protocolo, vara cível. Eu tenho uma ação de cobrança. Destino, juizado. Eu tenho ação de execução dessa empresa de pequeno porte. Destino, protocolo, juizado. Então, avalie qual é o destino do protocolo da sua ação. Não vai entrando sem avaliar, porque você vai ter novamente frustrada a sua expectativa de protocolo das suas execuções. Quando você já sabe onde você vai protocolar, quando você já fez lá o item 1, com a análise de todos os documentos constitutivos da ação. Você sabe todas as vantagens que o seu processo já está tendo à frente. Porque ele está cumprindo com o checklist obrigatório. Olha, esse destino das ações é tão importante quanto também o valor da causa. Imagine eu que a minha ação, tá tudo ok, os documentos constitutivos. Eu já avaliei bem a qualificação das partes. Eu nem tinha o endereço, doutora Mical, do devedor, mas eu tenho um limite, eu tenho uma empresa paga que eu faço busca de patrimônio. Eu olhei na internet, nas redes sociais, descobri que ele tem uma empresa. Eu sei onde ele mora, porque o gestor já tem um conhecido e me indicou o endereço. Não importa. Eu atualizei o endereço do devedor, deu tudo certo, maravilha. Eu verifiquei a qualidade do título. Ele não está prescrito, ele está cumprindo as exigências formais da lei. Maravilha. Doutora Mical, a empresa se enquadra no simples, é pequeno porte, escola. Então eu já qualifiquei com todos os documentos constitutivos da ação. Ótimo, excelente. Eu também já peguei a minha inicial, já coloquei o descritivo do débito, mostrando para o juiz ponto a ponto do que está sendo cobrado, de forma clara, todos os meses que eu estou cobrando. São 12 meses, eu estou cobrando 10 meses, eu descrevi lá os 10 meses com juro, multa e correção monetária conforme a legislação escolar. Excelente. Maravilhoso. Só que, doutora Mical, eu não observei que o valor da ação superava 40 salários mínimos. Bem, o devedor, doutora Mical, está devendo 2 anos de escola. Quando eu coloco 2 anos de escola na ação de execução, atualizando esse débito, supera 40 salários mínimos. Se supera 40 salários mínimos, você não pode propor ação no judiciário. Ou você cria uma outra estratégia. Olha aqui o pulo do gato que eu vou te entregar. Tem 2 contratos. São de 2 anos diferentes. Mesmo sendo das mesmas partes ou do mesmo aluno, você pode, então, entrar com a execução só de 1 ano. Depois você entra com a execução só do outro ano. Para você aproveitar os benefícios do juiz. Agora sim nós estamos conversando a linguagem dos anos. Agora sim nós estamos conversando no lugar certo.
o olhar investigativo do advogado para parar de fazer besteira no processo. Porque você quer ter uma execução bem sucedida, pelo amor de Deus, avalie todas essas condições. Nossa, então assim, eu posso separar os títulos? Nesse caso pode, porque são 2 títulos de anos diferentes. Se tivesse discriminado no único título o valor superior a 40 salários mínimos, não poderia. Por exemplo, o pai pagou, tem 3 filhos, pagou tudo em um cheque só. E o cheque voltou, dá mais de 40 salários mínimos. É um cheque só. Um título, descrevendo todo o valor superior a 40 salários mínimos. Então, infelizmente, não tem jeito de eu rachar ele no juizado. Porque eu estou usando, demonstrando um título com débito total. Se eu tenho 2 títulos, eu posso transformar isso em 2 execuções. Estratégia do bom.